Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Entre Astros. E hoje, gente, eu tenho a honra de receber uma pessoa que é muito especial. Quando ele chegou aqui no estúdio, a gente já sentiu a energia diferente. Ele veio reluzente, ele veio brilhando. Ele é Alan Barbieri, um dos maiores nomes da Umbanda aqui no Brasil, quiçá no mundo, quiçá no universo, quiçá seja lá qual universo existe. Seja bem-vindo! Obrigado. Querido, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Agora essa apresentação jogou uma expectativa aí no público, que eu vou te falar uma coisa, eu vou ter que... Eu falei pouco sobre você, que é isso? Não é pra tanto, não exagera. Mas eu sou um buscador, né? Eu me classifico como um buscador de autoconhecimento. Eu gosto de dizer que eu sou a pessoa que me coloco no laboratório, né? Então tudo aquilo que eu vou aprendendo sobre espiritualidade, a vida, comportamento, mudança, de qualidade de vida, tudo que eu posso transmitir de melhor, eu primeiro aplico em mim. Então é mais ou menos isso. Eu busco como transformar isso como realidade e transbordo isso, né? É isso. Então, enfim, os termos aí, títulos são só detalhes, na verdade, né? Isso, e quando a gente transborda, eu acho que quem tá assim na sua pegada ou tá próximo de você, de alguma forma sente alguma energia. É normal pra você, umas pessoas estão com você, ou numa meditação, ou conversando com você, eles sentem uma energia, você acha que você funciona às vezes, daqui a pouco eu vou falar da Umbanda, tudo direitinho, gente, mas você acha que você funciona às vezes como um roteador? Você tá com uma energia assim, meio que você tá enviando energia, as pessoas estão captando ou viaja na cabeça? Sim, acho que sim. Mas isso eu não me apego a isso, não me coloco neste lugar, né, de maneira consciente. Mas eu creio que sim. Eu acho que quando você entra no lugar, eu creio que essa é uma concepção muito genérica, mas quando você entra no lugar, você interage energeticamente com esse lugar. Se você tá bem, você vai transbordar essa coisa boa que você tá carregando na sua atmosfera pessoal, nas suas emoções, pensamentos, isso tudo transborda. Então acho que quando às vezes alguém fala, nossa, senti uma energia boa em você, tá muito relacionado, eu acho que é esse meu estado de espírito que a pessoa pode estar identificando. Mas também tem muito a ver com ela, né? Também, eu sei, é meio clichê isso. Mas tem muito a ver também. A pessoa que às vezes fala, pô, senti uma vibração boa, uma vibe boa com você. Eu falo, cara, isso tem muito a ver com você também, né? Significa que você também tá alinhado nessa tua busca, né? Buscando esse lugar de encontro com a luz, com o bem, sabe? Com a evolução, é isso. Mas às vezes uma pessoa pode chegar pra você assim, Alan, senti uma energia tal, pode ser conversa fiada pra querer um atendimento teu, assim. Pode ser, isso acontece em qualquer lugar, acontece. Deve acontecer muito com você também. Às vezes a pessoa para você em um lugar qualquer, assim, sei lá, na rua, isso já aconteceu no shopping, já aconteceu, né? Isso acontece por causa da internet. A internet tornou a gente um pouco mais conhecido. E às vezes a pessoa fala, sabe que tem uma pergunta pra fazer, sabe o que é minha pomba gira, incorporou, tal, sabe? No shopping. Pô, rola demais, é maravilhoso. Sério, do nada, você tá no sorvete e pergunta a pomba gira. Demais, gente. Que é isso? Faz? Eu respondo aquilo que cabe naquele momento, né? Enfim. Então avisa pro pessoal em quais shoppings você vai estar nas próximas semanas. Gente, não dá essa ideia que a gente vai montar, que a gente tem que montar agora uma... Não, mas isso acontece, mas claro, é sempre um ato de muito carinho, né? Uma demonstração de confiança, é incrível isso, né? Claro. A pessoa vir, parar... E algo tão íntimo dela que podem julgá-la de louca, às vezes, né? Porque às vezes a gente tem umas experiências nossas que, se a gente falar pra qualquer pessoa, a pessoa vai falar, pô, você tá louco, você tá muito louco. Experiências íntimas que você pode ter com a tua espiritualidade. Isso não se explica. Então, às vezes, nem tudo se explica, né? Pra mim. Então, eu entendo que você ter com quem contar, pra você falar, pô, sabe o que é? Senti uma coisa, a minha entidade me pediu isso, sonhei com tal coisa. E alguém te ouvir e não te julgar, eu acho que isso é muito legal. É o que acontece com o meu trabalho. Então eu acolho como tudo acontece com você pra poder te falar, olha, esse é o melhor caminho diante disso, sabe? É mais ou menos como eu tenho trabalhado. Muito bem, meu amigo. Agora eu vou preparar todo mundo, pra todo mundo entender o início de tudo, como tudo começou. Vamos lá. Hoje você tá aqui, é uma honra pra gente receber você. Eu tenho um convidado, gente, dentro assim da seara, se a gente puder chamar, da seara espiritual. Vamos falar aqui hoje de Umbanda, vamos falar de guias, de Exu, de energia positiva, etc. Então, assim, como chegou a Umbanda na sua vida, ou como você chegou na Umbanda, como é que foi esse processo todo, pra gente entender? Eu não tenho um berço religioso. Minha família não é aquelas famílias que iam pra igreja ou iam pra um centro. Não tenho uma referência religiosa. Então, quando eu tinha 11 anos de idade, aconteceu um fenômeno na minha casa. E a partir desse momento, eu comecei com 11 anos, a me interessar por essa temática de espiritismo. Porque eu tinha um vizinho que era dirigente espírita e tudo mais, sabe?
E aí, a partir disso, comecei a frequentar o espiritismo com 11 anos. Alguns anos depois, conheci a Umbanda, por acaso, num convite da minha irmã. Eu tava passando por uma situação muito difícil na minha vida. E aí tem uma coisa com a Umbanda que é mágica, que é aquela história, você vem pelo amor ou pela dor, né? E as pessoas são muito chamadas pela dor, mas não é uma dor de cobrança, não é uma dor de imposição, mas é uma dor de acolhimento, né? Você encontra na Umbanda colo, muitas vezes no momento de sofrimento. E isso é mágico na Umbanda. E foi o que eu encontrei. Eu não esperava, né? Porque eu tinha como referência aquilo que a maioria tem. Você vai num terreiro de Umbanda, sei lá, você vai entrar lá e a sua vida vai ficar comprometida, vai fazer pacto com os espíritos, vai ser uma coisa, sei lá, problemática. Até hoje falam, né? Cuidado pra entrar na Umbanda, cuidado com esse negócio de macumba, porque pra entrar é fácil, agora pra sair, o que você ganha, você perde. Enfim, são essas crenças que existem que é tudo equívoco. Enfim, então eu conheci a Umbanda nessa ocasião, devia ter lá meus 16 anos, permaneci então nesse centro que eu conheci, foi o único que eu tinha conhecido até então. Esse centro, depois de alguns anos, fechou, né? Então permaneci como médium, me desenvolvi, me descobri como médium. Era um terreiro que tinha já 30 anos de existência, né? Então tinha uma bagagem muito forte ali de raiz. Então aprendi muita coisa convivendo com as entidades, pé no chão mesmo, né? Minha formação de terreiro não é formação de livro, é formação de convivência mesmo com a espiritualidade. Mais tarde eu descubro os estudos. Então eu fui aprendendo a Umbanda na prática e mais tarde eu fui descobrindo os estudos e fui percebendo que já haviam autores como Rubens Saraceni, entre outros tantos, enfim, de várias vertentes e linhas de pensamento, e eu comecei a me interessar, né, a partir desse instante, com o que é isso, o que é a Umbanda. E aí eu passei então a ter ouvidos para entender de fato o que eu estava fazendo ali. E aí a Umbanda se tornou tão parte da minha vida que acontecer de eu abrir um centro foi um fenômeno meio que espontâneo, assim. Apesar de eu ter resistido, mas foi um fenômeno meio espontâneo. Que é uma mudança de vida total, né? Pensa só, Thiago, 23 anos de idade. Você abriu com 23 anos? 23 anos. Então a gente tá falando de uma insanidade. Eu me lembro que eu sempre fui muito independente, trabalho desde muito cedo. Então minha mãe, família, nunca disse pra mim assim o que eu devia ou não fazer, porque eu sempre fui independente. Então me lembro que quando eu fui tomar a decisão de abrir o centro, de assumir de fato a responsabilidade, eu lembro da minha mãe falar assim, numa das poucas vezes que ela citou alguma coisa, ela falou assim, você tem certeza que você vai se meter com isso? Tipo, no sentido de comprometimento, né? Eu falei, olha, eu sinto chamado pra isso e segui. Eu tinha 22 para 23 anos, tudo começou lá no fundo da casa dela, uma coisa tímida ali, com as firmezas, uma incorporação ali, aqui e tal. Até que, cara, a espiritualidade consegue, né, quando eles querem nos fazer enxergar o caminho, de fato, e aí é que tem um Exu do meu lado, um mentor, o Exu das Matas, e essa entidade é quem trouxe lucidez, assim, para onde nós vamos? Por que nós vamos para onde vamos, né? É a entidade que me traz lucidez sobre o caminho. E aí é uma questão de escolha diária. Nunca existiu imposição, sabe, Thiago? A parte mais legal da Umbanda na minha vida é que não existe uma imposição, assim. Você tem que ser um bandista, você vai morrer um bandista? Não, cara. Eu estou pai de santo, eu estou sacerdote do Casa de Lei, eu estou nesse papel hoje, assumindo na minha vida, e pode ser que eu esteja até o final dela, ou pode ser que não. Então eu me sinto muito livre de deixar fluir as coisas conforme a minha alma pede. E a Umbanda é o meu lugar de conforto, é o meu lar. E aí é o que eu transmito para as pessoas. Então eu digo para os meus filhos espirituais, né? Eu digo para eles, ninguém é obrigado a estar aqui. Você tá aqui, então faça o melhor que você pode, porque não é por mim, não é por você, é por um todo, sabe? Enfim, então as pessoas que estão lá comigo, eu gosto muito sou sagitariano, né? Então eu tenho um ar, né? Eu tenho um ar aventureiro, né? Eu tenho um ar de liberdade, assim, e tal. E quando as pessoas chegam na minha vida no centro, eu gosto de deixar claro que ninguém é obrigado a estar ali. Então, se faz sentido pra você, se você se sente tocado, acolhido, se você sente que você pode agregar também naquele lugar, você é muito bem-vindo, é isso. Mas nunca eu preciso fazer, eu tenho que fazer, se eu não fizer, isso vai acontecer, sabe? Sei. Querido amigo, me diz uma coisa. E quando você citou, vou dar um tempinho pra você isso, é que ele tá fazendo aqui, vocês não estão vendo na câmera, ele tá fazendo já um ritual. É um ritual, é uma preparação que vocês só vão ver depois. Aí você só tá me vendo, então você tá pensando o que ele tá fazendo. Mas deixa eu falar uma coisa, Thiago, um detalhe. Você falou da minha energia, mas a tua é cara de falar uma coisa. O sucesso pra você é o mínimo, sabe? É mesmo? Eu acho, cara. Eu não sei, assim, se você se sente realizado na tua vida, mas eu senti isso. Queria te dizer isso no ar, já que você falou, se sentiu de comentar da minha presença, a sua presença traz também um brilho muito interessante, cara. Muito interessante, que as pessoas que te conhecem pessoalmente devem falar isso pra você. Você irradia, né?
dá pra perceber que você é expansivo, assim. Não sei se tem a ver com a tua personalidade, com o teu signo, com os seus propósitos. Mensagem bonita. É real, mas é real. Você sente isso, não? Sinto isso, eu quero aproveitar que você falou isso, de irradiar, de compartilhar. Compartilha esse vídeo agora, para que mais pessoas possam irradiar nessa temática. Mas obrigado. Fiquei contente. Agora eu quero falar uma coisa para você. Antes de entrar em outros temas, querido Alan, quando a gente fala assim de mediunidade, quando a gente fala assim, você teve o primeiro contato, posso dizer, mediúnico na sua vida, foi já com o seu Exu? Ou você antes percebeu, o terceiro olho abriu e falou, meu Deus, onde é que eu tô? Cara, se eu te contar, assim, você vai achar isso muito louco, vai virar corte de meme. Então, gente, edição, sério? Prepara, porque aqui vai ter um corte, eu não sei o que é, mas ele falou... eu vou tentar, porque assim, eu não sei o que aconteceu. Eu tinha 11 anos de idade, foi o meu primeiro fenômeno mediúnico consciente que aconteceu na minha vida. Então, peraí, você tinha 11 anos então você já era dono de casa. Com 23 abriu um centro, com 11 já era dono de casa. Não, mas eu morava com a minha mãe, minha irmã... Não, eu morava com a minha mãe e minha irmã ainda. Tá. Depois, um pouquinho mais tarde, já tava nesse pé aí. É prodígio, hein? Pois é, a vida me pediu isso, né? A vida me convidou a isso. Mas, quando eu tinha 11 anos, cara, eu tive uma situação em casa estranha. Foi um fenômeno que eu me senti dentro de uma bolha, assim, enfim, é como se eu estivesse dentro da minha casa, deitado no quarto, nessa ocasião, era tipo umas 11 horas da noite, tá? E aí eu comecei a me sentir como se eu estivesse envolvido por uma bolha, como se eu estivesse sendo pressionado. E nesse primeiro momento, quando eu tava me sentindo pressionado, eu entrei meio que numa crise de pânico, desesperado, uma criança de 11 anos. Eu me lembro de sair correndo pela casa, né, tentando gritar pra minha mãe, pra minha irmã me ouvir, e ninguém me ouvia. Mas eu sabia que eu tava correndo pela casa. E aí tudo isso aconteceu, não sei quanto tempo durou. Aconteceram muitas outras coisas além disso. E aí teve um momento que eu cansei, eu acho que de tentar pedir socorro e fui pra cama. Fui pra cama, acho que num ato de defesa mesmo, de segurança, fui pra cama. Quando eu fui pra cama, eu olhei pra porta do meu quarto e visualizei 2 homens. Ou 2 silhuetas, na verdade, 2 figuras humanas com uma máquina no meio É muito interessante, cara. Não sei te dizer, velho. Parecia uma máquina de lavar, tamanho de um fogão, assim. Por Deus, eu nunca contei isso na vida. Porque assim, eu nunca contei porque assim, é uma coisa muito louca, e aí, foi aí que disparou a minha mediunidade. Tudo começou a acontecer a partir daí. Então eu vi na porta, assim, essas 2 silhuetas, meio esfumaçada, parecia uma coisa meio de filme, assim, não sei explicar. E aí, entre essas silhuetas, dava pra ver que tinha uma máquina no meio, que dava o tamanho de um fogão. A minha referência na época era o nosso fogão, né? Então, o tamanho do fogão, assim. E um de cada lado. E aí, eu dormi. Essa é a minha memória. Buf. Cara, eu acordei deitado na calçada. Por Deus que tá no céu. Eu acordei deitado na calçada da minha casa. Minha mãe abrindo a porta e falando, Alan, o que você tá fazendo na rua? Aí nessa ocasião, do meu vizinho, 2, 3 casas pra baixo, morava num bairro chamado Vila Cisper. Meu vizinho, que tinha um centro espírita naquela rua, que era pai de um amigo meu, né? Um amigo que tinha a mesma idade, dos 11, 12 anos. Ele tava saindo pra trabalhar porque ele era taxista. Então saia 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, porque ele ia pro aeroporto. E ele me viu deitado na calçada e subiu correndo, né? Tipo, o que você tá fazendo aí, Alan? Tipo, sei lá, que uma criança estaria fazendo. E aí, nesse momento, então, eu acordo, né, na calçada, ele subindo ao meu encontro e minha mãe saindo. Eu não tive a mínima noção do que aconteceu, até hoje, não tenho essa resposta. Voltei pra dentro de casa, com a minha mãe brigando comigo, porque ela achava que eu tava inventando alguma coisa. E no dia seguinte, esse dirigente espiritual, esse vizinho taxista, ele falou pra mim, olha, não sei se você sabe, mas eu tenho umas reuniões que a gente chama de espiritismo na minha casa. Se você quiser ir lá assistir. Cara, esse que eu pisei a primeira vez e fiquei até hoje. Né? Eu pisei, assisti um trabalho de desobsessão, comecei a participar, me interessei pela leitura, comecei a ler os livros de Kardec, e aí eu fui também abrindo também, né, a minha busca. Então eu comecei a me interessar pela religiosidade, sabe, mais ampla, brasileira mesmo, a coisa do misticismo do candomblé, da Umbanda, ainda que eu não conhecesse muito. E aí, quando eu fui no terreiro de Umbanda, fui com medo, mas cheguei lá, sabe, assim? Cheguei lá pronto já, eu tava me sentindo já... eu já me sentia conectado à espiritualidade. A Umbanda chega na minha vida no momento que eu tô consciente de que a espiritualidade existe já na minha vida. Enfim, mas foi aí, com 11 anos, que dispara esse gatilho. E aí, de 11 pra frente, eu começo a ter situações de ver algumas coisas, de ouvir com muita frequência, de sentir, sabe? Esse tipo de coisa. E aí começa a parada. Eu não tive uma explicação na época. Até hoje eu não sei de fato o que aconteceu. Porque eu não sei de fato o que aconteceu. Qualquer coisa é especulação, porque não tenho como saber nesse momento. Mas foi fundamental, assim, foi curioso, porque me trouxe possibilidade de encontrar pessoas certas. Né? Nossa, Alan.
Minha mente é tão doida, eu parei ainda na parte da máquina, eu fiquei imaginando o pessoal lavando roupa lá em cima, aquela máquina, aquela coisa que você viu. Já pensou que mas não sei que máquina, cara, eu não sei que... Por exemplo, você tava viajando, pode ser que tava viajando, pode ser. Mas pode ser. Não tem muita gente que fala que quando... Vamos supor, quando baixam o Theta Healing, quando alguma pessoa capta, canaliza uma técnica nova, alguma coisa, como se tivesse uma máquina aparecendo pra você no astral. Então, muitas vezes, talvez a sua máquina, entre aspas, seria essa nova conexão espiritual. Pode ser uma simbologia? Uma simbologia. Pode ser uma simbologia. Total, a máquina é tipo, como você iria utilizar o teu cavalo? Qual seria essa máquina por trás de tudo isso? Pois é, a partir disso, então começa a frequentar esse centro, e no centro lá tem desenvolvimento mediúnico. E aí eu começo então a me descobrir médium. Aí eu começo a me conhecer aos poucos, foi um processo gradativo. O mais marcante pra mim, Thiago, foi, cara, eu tinha 13 anos de idade, eu acho, 13, 14 anos, meu avô morreu quando eu tinha 10. Meu avô foi a figura mais importante, a figura masculina de referência na minha vida. E aí, quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, 13, 14 anos, eu já tava nesse processo de desenvolvimento mediúnico dentro desse centro. Aí nós tivemos uma experiência na mesa, eram, sei lá, 10 pessoas na mesa, médiums, e cada um ia sentir alguma coisa, ou incorporar, era um processo de desenvolvimento bem abrangente. E aí houve um momento que o dirigente chegou perto de mim e disse assim, meu amigo, você pode se mostrar que ele já está pronto pra te ver. Caraca, meu irmão. Sério? O meu vô apareceu, depois de 4 anos que ele tinha morrido, mas com uma lucidez, uma clareza pra mim, que eu falei, caraca, essa parada existe mesmo, assim. Ele apareceu de que forma? Então, eu tava aqui, de olhos fechados, mas ele apareceu vivo na minha frente, eu senti o corpo dele, eu senti o toque dele na minha mão, sabe? A parada foi muito forte. E ali foi o primeiro momento de certeza, que eu falei, mano, existe alguma coisa real, assim, sabe? Porque eu não tenho um berço religioso de esse assunto, não era assunto na minha casa. Então eu acreditava, mas tinha minhas dúvidas, muito novo ainda. Pra mim era tudo, sei lá... E eis que a partir disso eu começo a me interessar cada vez mais. Eu falei, cara, tipo, o meu vô, acho que foi a prova, eu acho que a espiritualidade se usou disso. Foi a prova pra me convidar a me esforçar nesse caminho de autodescoberta. Porque não é muito sobre assim, eu não me vejo, Thiago, num lugar tipo, eu vim com o propósito de fazer. Cara, eu vim pra fazer por mim. Aí no meio do caminho, tive o incentivo desse Exu, né? E ele falou, vamos transbordar? Foi isso. Entendeu? Eu não vim, veio pra fazer pelas pessoas, eu vim, na verdade, acho que pra aprender as coisas que a minha vida pede, minha alma pede, curar aquilo que eu preciso. E no meio de tudo isso, encontrei a Umbanda. E aí na Umbanda eu achei uma forma de dar pras pessoas aquilo que eu também encontrava, ou de compartilhar, de partilhar. O meu caminho se dá desse jeito, sabe? Aí eu te pergunto, tem a ver com o mapa? Você falou, você pegou os meus... Vou falar. Você pegou as minhas informações, eu tô curioso pra saber o que você vai falar desse mapa aí. Rapaz, você tem uma energia que ele transborda às vezes em forma de suor, mas esse suor... Não, mas eu tô suando, você tá vendo, né? É uma energia. Caraca, gente. Não, é uma energia. A gente é fogo, né? Não, total, vou falar disso, mas assim, eu fiquei pensando o seguinte, eu sempre tentei falar com minha avó, que já é falecida, mas eu nunca consigo, depois eu vou tirar umas dicas com você. Ô, minha avó, se estiver vendo aí no YouTube de outro plano aí, pô... Chega aí, eu faço meditação pra caramba, eu não consigo falar com Mas você já intencionou? Eu já intencionei. Esse encontro? Eu já intencionei. Já intencionou? Eu já fiz muita coisa. Então tá. É maluco, mas ó, o YouTube eu sei que tá pegando lá em cima, viu? Tá pegando. Agora é o seguinte, aqui nesse programa a gente muda. A gente muda tema, muda maravilhoso. Tudo, é uma loucura. Agora a gente vai falar o seguinte, grande Alan Barbieri. O pessoal aqui da Evoluna, uma empresa de autoconhecimento, preparou pra você, porque você é um convidado especial nosso, o seu mapa astral. O mapa astral nada mais é do que a foto do céu no momento exato em que você veio ao mundo. Você nasceu, saiu da barriga de mamãe. Bem, já que você teve o seu centro com 23 anos, saiu de casa aos 11, já emancipou aos 5... Não, sai de casa... Não, sai de casa aos 11, não. Não, minha mãe vai me desmentir aqui. Mas sai de casa muito cedo. Com 13 anos já trabalhava, tá? E comecei a morar sozinho muito cedo. Mas com certeza o seu mapa astral já veio um plus. Já veio uma energia diferente, uma energia completamente preparada para entender a missão de alma. E você pode ter a sua missão de alma também fazendo o seu mapa astral aqui, aproveitando o cupom de desconto, que é o Entreastros 35. Faz, aproveita, descubra a sua vida, que esse aqui é do Alan. Muito obrigado, gente. Eu achei isso daqui de um cuidado. Esse material, achei lindo. É? Pô, tem o meu nome aqui. Claro. Uma coisa personalizada. Muito diferenciado. Você já fez uma astral alguma vez na vida? Já fiz, mas... O que você manja disso? Não manjo nada. Nada? Não vou falar que manjo nada. Assim, eu não sou um especialista, não. Eu conheço um pouco sobre mim.
conheço um pouco sobre as particularidades de alguns signos, de algumas casas, mas assim... Me empresta que eu vou não usar sou como o cara cola. que explicaria, eu pediria pra perguntarem pra você. Tá, ó, você é sagitariano, Aham. né? Uma energia de fogo, né? É. Sagitário, meu amigo, tem relação com a flecha dourada. Lembra Oxóssi, né? Perfeito. Tem uma Porque energia. eu tenho um Oxóssi em mim. É, Tem um Oxóssi em mim. Por isso tem essa energia, uma flecha dourada que busca exatamente ascender, acessar coisas maiores, coisas altas, ou seja, ficar só aqui na 3D puramente, sem se conectar com outros campos, outros astrais, não rola pra você. Então, Sagitário é uma energia de fé. Então, assim, a Umbanda é paz e amor, é fé, né? É espiritualidade, Exatamente. é verdade. E eu percebo que as pessoas que têm um Sagitário forte no mapa, como você, quando entra em contato com a fé e vive de verdade, você acessa o Sagitário, que é o signo do humor, da alegria. Ou seja, a verdadeira alegria vem a partir de você viver com fé aquilo que você acredita. Entendi. Faz sentido. Não, Talvez faz se você sentido, não tivesse maravilhoso. nesse caminho, né, você não teria essa felicidade. E eu encontrei, na verdade, muito propósito pra vida quando isso chegou na minha vida. Né? Então, eu creio que, de fato, a gente tá falando sobre a felicidade tá muito atrelada a o que a Umbanda me proporciona, então, também. Enquanto conexão comigo mesmo, com a vida. Total. Tudo que ela me proporcionou, sabe? E você tem Sagitário com ascendente em Leão. Nossa, que poder! É mesmo? É fogo com fogo. Meu Deus do Fogo céu. que queima. Assim, é muito difícil pra você manter uma ideia parada sem utilizar essa ideia. Por exemplo, você tá com um grande projeto. Se ficar parado... Não pode ficar parado. Tem que agir, tem que reproduzir, exatamente. tem que fazer, tem que colocar pra funcionar. E esse ascendente em Leão, ascendente Leão, o ascendente é como você se mostra ao mundo, é o signo do seu destino, pode-se dizer assim, né? Uhum. Então, Leão significa que você veio de alguma forma subir no É palco como da as vida. pessoas me veem Também. ou como eu me posiciono. Também, idem. Idem. Tá. Você ao mesmo tempo é como você é visto Uhum. e ao mesmo tempo o destino. Qual é o caminho que você deve trilhar pra viver aquilo que você veio fazer? Se é Leão, é exposição. Você não nasceu pra ficar sem se expor. Ou seja, você bomba na internet. Você tem lá seu YouTube, seu Instagram, tudo. Ou seja, quanto mais você coloca pra fora, mais você vai encontrar e acessar outras coisas. Mais pessoas vão entrar em contato com você, Entendi. com a sua arte, com a sua espiritualidade. Isso vai ser bom pro mundo. Que legal, que incrível. Interessante. Você já fez coisas artísticas? Nunca fiz. Porque aqui tem uma energia relacionada com algo que você... Um legado também. Você nunca fez uns clipes, não? Assim, Nunca fiz, cara. Seria sucesso, hein? É mesmo? Se você pegar Então me lá... chama, vamos combinar. pegar vamos... uns pontos Você lá. é um produtor, certo? Você é ator, não é roteirista? Programa alguma coisa aí. Vamos fazer, porque fazer. assim, ó, uns pontos, uns clipes, assim, ó. Mas assim, peraí. Aí eu tenho, na verdade, projetos muito grandes musicais aí, sem dúvidas. Aí. A gente tem no nosso terreiro um braço do nosso terreiro formado lá dentro que chama Terreiro de Ogã, que é um grupo de musical mesmo, de terreiro mesmo, de macumba, mas que tem uma pegada jovial, que traz uma coisa de ancestralidade, muito legal. Então, assim, a gente tem projetos muito grandes. São os ogãs. Pensa em ogãs de terreiro, ogãs convencionais. A questão toda é que a molecada... O que seria Ogã, pro pessoal saber aqui? O que é Ogã? Ogã na Umbanda, tá? Porque o termo também é muito relativo de tradição pra tradição. Então, na Umbanda a gente chamaria de curimbeiro, atabaqueiro, aquele que toca atabaque, que toca, canta, que conduz os trabalhos pela curimba. Então esse é o Ogã, aquele que cumpre essa função. É um homem, uma mulher. Na Umbanda também pode homem ou mulher tocar atabaque. Se você for ver em algumas outras tradições, às vezes não. Mulher não ocupa esse lugar. E é uma galera muito talentosa. Muito esforçada, muito visionária também. Então a gente tem projetos muito legais musicais nascendo a partir disso. Onde a gente pretende fazer rodas de samba com macumba, misturando uma parada bem legal e tudo mais. Enfim, fora, claro, toda uma disseminação de conhecimento da própria curimba, desse próprio universo musical da Umbanda, né? Que o Terreiro de Ogã traz. Então, Casa de Lei, que é a minha instituição, a instituição do que eu tô à frente, é um lugar que também potencializa o que outras pessoas trazem. Então, eu sempre tô buscando esses talentos. Eu sempre tô observando, a partir do Casa de Lei, essas pessoas que trazem algo que tem pra transbordar também. E eu tô abrindo essas possibilidades, sabe? Eu tenho um pouco disso. Minha natureza me faz olhar pras pessoas e falar, cara, eu acho que isso que essa pessoa tem seria muito legal se fosse jogado pro mundo. E é o que aconteceu com a nossa curimba no Casa de Lei, por exemplo. Tá, meu amigo, mas assim, onde fica o Casa de Lei? Casa de Lei fica na zona leste de São Paulo, no bairro do Belém.
Então a gente tá bem próximo do metrô. Essa foi uma escolha, inclusive, pensando em acessibilidade mesmo. Estar em um lugar onde as pessoas possam chegar de qualquer lugar. Tendo em vista que também a gente acaba recebendo frequentadores de muitos lugares, irmão. Tipo, tem gente que às vezes vai numa gira, vem de Salvador, vem do Rio de Janeiro, Vem vem de outras dimensões, né? de Manaus, fora os mortos. Os mortos já vêm de muitos lugares aí, mas os vivos que precisam se deslocar de uma maneira muito burocrática às vezes, né? É muito legal ver o esforço das pessoas para estarem lá. Quem quiser informações do Casa de Lei, é só o site casadelei.org.br. Eu pensei uma bobagem, porque o espírito desencarnado não precisa de bilhete único, né? Já... vai de... Pois é. Ele não vai ter limitação. Ele só não vai se ele não quiser, né? É verdade. Ele só não vai se ele não quiser, literalmente. Não dá pra dar desculpa, né? Eu te cortei. A gira E aí as giras acontecem normalmente quinzenalmente. Além disso, nós temos outros trabalhos de magia, de reiki, a gente tem desenvolvimento mediúnico. Ai, legal, vamos falar isso, vamos lá, vamos por parte, ó. Você que tá vendo a gente, chegou aqui, assim, ainda não sabe muito, tá mergulhando nisso, que a gente abre, amplia o leque. Gira, no caso, É a cerimônia. É a cerimônia do qual acontece o trabalho de Umbanda. Então você já deve ter ouvido falar aqueles trabalhos de terreiro que você vai se constar com uma entidade. Isso. Existe um médium que está incorporado de um espírito dentro de um contexto, um terreiro, e você vai lá se consultar. Então o que está acontecendo ali normalmente é uma gira. Gira é o lugar onde se encontra essa cerimônia, onde acontece essa cerimônia. E aí o nosso trabalho ele acontece exatamente assim. As pessoas vão até lá o terreiro, vão se consultar com as entidades, tem das entidades um conselho, uma direção, um novo olhar. Porque tem uma coisa muito única, meu irmão, na Umbanda, que eu me apaixonei. Eu gosto de enfatizar, porque eu sou um apaixonado pela Umbanda. Então, Umbanda só, não enquanto religião, eu falava disso nos bastidores com você, não só Umbanda quanto religião, método. Porque o método se discute, tem muitos conflitos sobre o que é certo, o que é errado, enfim. É sobre Umbanda enquanto espiritualidade. Umbanda enquanto propósito, Umbanda enquanto olhar pra vida. Porque... pensa só, você vai para um terreiro de Umbanda, você vai se consultar, pensa que você vai se consultar com um preto velho, uma preta velha. Você conhece, né? Adoro. É maravilhoso, gente. Deitar, né, ser acolhido por um preto e uma preta velha é incrível. Ele acolhe a tua dor, ele te ouve com carinho e te ensina muito nas entrelinhas, sem falar nada, né? Os pretos e pretas velhas, ou todos os guias, nos ensinam muito sem falar nada. Uma sabedoria, né? Mas tem algo que é muito específico, que quando você conversa com essas entidades, ou até quando você incorpora e tem algum grau de percepção ou consciência enquanto está incorporado, você enxergar o mundo sob a ótica daquele espírito, né? Então, é muito interessante quando você chega de frente com uma entidade. Por exemplo, em Preto Velho você fala, olha, eu tô com um problema lá com o meu chefe na empresa, e ele tá me perseguindo, ele tá, me agredindo de alguma forma, o que eu faço? E a entidade, quando ela te dá um conselho, ela te dá um conselho de um espírito extremamente evoluído, né? É a perspectiva e o olhar de um velho sábio, de um grande mestre. Então é mágico que a Umbanda proporciona. É exatamente um olhar, ou o olhar daquele espírito para o mundo. Então quando você conversa com o Herê, é o olhar daquela criança para o mundo. Então são formas de a gente também encontrar como enxergar aquela situação sob uma outra ótica. Então a Umbanda te convida a ver óticas diferentes do mesmo problema. E você vai perceber que nas narrativas que são trazidas por cada entidade, elas vão achar maneiras diferentes de fazer olhar para o problema de uma maneira diferente. Esse é o movimento da religião Umbanda. Você vai para encontrar a saída de alguma coisa que você sozinho não tá encontrando, né? Tá, meu amigo, mas é o seguinte, eu tô vendo aqui uma coisa no seu mapa astral. Você tem a Lua em Gêmeos na casa 10, grudadinho com Quiron. Traduzindo, Lua em Gêmeos, a lua do escritor. A lua relacionada com alguém que tem algo a dizer, que tem algo a divulgar, que tem algo a passar adiante. Tá na casa 10. Existe uma máxima que todo mundo que tem na casa 10 tem fama. Mentira. Tem. Cita nomes. Referências, se você tiver algum agora. Você não tá preparado? As referências, elas vão estar aqui no final desse vídeo. Que vocês vão ver aqui no rodapé. Não, mas não precisa. Não, mas tem. Tem mesmo? Tem mesmo? Não, só mas é porque sério. eu fiquei curioso. Não, mas é que existe assim, ó. Se você vai estudar astrologia, assim, Lua na casa 1. Lua é o emocional, é a espiritualidade. Sim. São os desníveis energéticos para alguma questão, mas tem a ver com espiritualidade e ancestralidade. A Lua. Lua. Tá. Lua na casa 1, o 1 é eu. O 2 é dinheiro. O 3 é comunicação e por aí vai. O que tá na 10 é a casa mais alta do zodíaco. É a casa de Capricórnio, é a casa do meio
veio do céu, é a casa do legado, é a casa relacionada com o ápice seu nesta vida, nesta encarnação. Quando a lua tá lá, significa que a espiritualidade vai reger a sua popularidade. Entendi. Ou seja, quanto mais você desenhar a lua em Gêmeos, que é a lua do escritor, fazendo isso que você está fazendo agora, você vai adquirir cada vez mais degraus e Entendi. degraus e degraus do seu trabalho. Por isso que O eu te perguntei. progresso pode ser Total. constante, de fato. Por isso que eu te perguntei exatamente quantos livros, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Sim. quantos livros, porque assim, cara, assim, muitos e muitos e muitos livros Que vindo o tempo legal, inteiro. Thiago. Cada vez mais, assim, legal. você tem que dizer. Você veio pra essa vida, que eu sinto aqui pelo seu mapa, dizer e nunca se calar. Sim, sim. E nunca eu deixar um projeto parado. encontrei esse lugar em mim, de fato. Não encontrei esse lugar em mim. E aí eu acho muitas formas de transmitir isso, de fato. O livro foi uma alternativa. Seminários, Eventos, palestras, cursos, internet, presencial. Você tá fazendo tudo isso, né? Eu faço tudo isso ao mesmo tempo, cara. Como eu consigo, Bem assim... Gêmeos, né? Bem Gêmeos. É isso mesmo? Gêmeos, É. gêmeos não tem. Não faz isso, depois isso. Faz tudo ao mesmo tempo Tudo e ao vai mesmo fazendo. tempo. E E cabe me não sei o viro. que, claro. Eu crio um modus operandi na vida que tudo funciona. Do meu jeito, mas tudo funciona. Então, eu tô em paralelo escrevendo um livro, uma psicografia, inclusive minha primeira psicografia. Então eu sempre dediquei os livros a coisas mais intuitivas ou a processos mais de fundamento, né? Trazer um olhar mais de fundamento, mais racional. Eu tô escrevendo um livro psicografado com a presença do pai Joaquim, que é o preto velho que... De Aruanda, preto velho que me acompanha. E tá sendo uma das experiências mais fortes, no sentido de como a gente, mesmo com tanto tempo de espiritualidade, quando a gente se permite, a gente vê que a gente tem muito a aprender ainda. Quando a gente se coloca num lugar de constante aprendiz, você percebe que os guias, a espiritualidade, ela te revela coisas novas, sempre, porque você tá pronto pra isso, disposto a isso, disponível pra isso. E eu tô vivendo um momento em que é muito interessante, porque eu tô descobrindo e vendo coisas que são novas relacionadas às minhas entidades. Então eu acho que esse ter sido um barato muito legal, assim, do momento, de conviver com o pai Joaquim, de aprender algumas coisas relacionadas à espiritualidade que ele traz, né? Que ele traz, que ele traz, tem a ver com a nossa ancestralidade, tem a ver com a história da nossa causa, porque a gente movimenta uma casa. A casa é o que todo mundo vê, o templo, escola, casa de lei. Mas por trás da casa existe uma causa, porque o Exu fala da causa, eu falo da casa. A casa, enquanto instituição física, é da minha responsabilidade, mas a causa é o que eu busco transmitir, né? Porque é o que a espiritualidade pede para ser transmitido. A causa é encontrar o seu lugar no mundo, seja dentro ou fora de uma religião. Então, essa é um fragmento da nossa causa, é o que eu trago na minha narrativa. Então eu digo que é Umbanda, Thiago, eu vou dizer, a Umbanda, as pessoas às vezes podem falar, não sei muito bem o que é Umbanda, mas a Umbanda é uma coisa que você pode não conhecer, você pode nunca ter ido num terreiro de Umbanda, mas quando você tem um contato, você sente tudo isso que eu tô te falando. Acolhimento, você sente senso, acho que desperta em você um senso de pertencimento muito forte. A Umbanda traz um ar de você, existe algo muito maior por nós, sabe? Ela te traz presença nesse sentido, consciência de que existe tudo isso à sua volta. Eu vim do espiritismo, eu também não posso me prolongar muito, porque eu também não sei exatamente se eu posso. Pode, deve, então, o horário mas, assim, é seu, eu vim do espiritismo, Thiago, e aí lá a gente tinha uma impressão assim, os espíritos de luz são muito distantes, é uma coisa meio, sabe, meio intocável, assim, sabe, porque são mestres, são médicos, doutores e tal. E não é a concepção do espiritismo gerar interação também, né, entre vivo e morto. Agora que você chega na Umbanda, você chega lá, Pombagira, Maria Mulambo, né, o caboclo 7 flechas, a Jurema, pega na tua mão, olha nos teus olhos, sabe, e essa troca humana que você sente, isso te faz sentir Deus no aqui e agora. Então eu acho que esse é o grande barato, porque você pode não estar vendo porque você não é vidente, você pode não estar ouvindo porque você não é audiente, mas você vai estar ali, às vezes, sentindo tudo aquilo porque a espiritualidade se materializa no médium, na gira, no atabaque que tá tocando, no ponto cantado. É muito louco, sabe? Então você se sente acolhido. E eu creio que nós vivemos um momento da sociedade onde, até por conta do avanço tecnológico, a gente cada vez mais precisa pertencer, se sentir integrado, encontrar o nosso lugar. Porque as pessoas estão muito sozinhas, as pessoas estão muito... se sentem ou se colocam num lugar de muito abandono, de dúvida, insegurança de relação com as pessoas, sei lá. Meu irmão, e aí eu penso que a Umbanda, ela traz, eu acho que um convite pra gente aprender a
a conviver em sociedade, aprender a ser altruísta, a ser generoso, a corrigir as nossas deficiências morais. A Umbanda te convida a tudo isso, né? Alan, meu querido amigo, eu tô te usando. Olha só o que eu tô fazendo aqui. Você tá falando, eu tô amando, né? Porque eu tô olhando. Eu tenho um lance que é assim, às vezes eu olho pra alguém e foco em algum ponto. Ó, você tá vendo? Você tá usando os seus poderes, tá derrubando coisa aqui, ó. Já tô vendo coisa caindo no estúdio. Isso é o Alan. Escutei. Isso é o Alan. Foi proposital, não foi proposital só pra... Mas assim, eu tenho um lance de às vezes eu olho pra pessoa, às vezes eu foco ou aqui, né? Aí a imagem da pessoa muda. Então eu vejo uma outra pessoa, outros símbolos, etc. A mesma coisa que eu uso às vezes no mapa, né? Então aí eu tava falando assim, aí eu tava aqui pensando, tomara que ele fale sem parar mais uns 5 minutos, que aí eu ganho tempo fazendo isso aqui, né? Aí eu tava aqui, eu falei, cara... Me diga, o que é? Não sei ainda, não sei, mas tá uma energia interessante, né? Interessante, até que depois dessa gravação, vou te mandar uma mensagem assim, por favor. Eu tô pensando em umas coisas. Alan, me diz uma coisa que eu fiquei pensando, você está fazendo o livro psicografado. Exato. Como é a logística, o processo? Você chega de noite, aí você faz lá o seu ritual de meditação, você coloca uma música, não sei o que você faz, aí você senta, pede um auxílio espiritual, etc. Senta e começa a escrever. Como é o processo na prática? Então, como tem sido esse, porque esse é o primeiro. Então, eu imagino que cada livro tem o seu processo, né? Mas tem funcionado da seguinte forma. Eu sinto o Pai Joaquim próximo de mim no começo do dia. Então, eu amanheço o meu dia com uma percepção da presença dele. Então essa sensação já me é uma certificação de que talvez a gente vai caminhar para esse lugar no final do dia, de psicografia. Entendi. Então eu recebo um sinal em algum momento do dia, tipo, se prepare porque talvez hoje a gente faça isso. Então como eu tô nesse processo com ele, eu já meio que considero a presença dele fora do terreiro como um convite para psicografar. E aí então sei, Pai Joaquim hoje se aproximou, senti um pouco mais ele perto, tal. Então à noite eu vou me dedicar a isso. Das 9 em diante eu vou me dedicar ao livro. E aí eu me desconecto de internet, abro o meu computador e começo a trabalhar em cima. E aí essa psicografia acontece num processo completamente de projeção. Cara, porque a minha mediunidade, ela acontece em muitas... Como é essa mediunidade? É muito louco, cara. Eu sou muito louco, né? É muito bom. É muito bom a gente falar, não sei se todas as pessoas que são espectadores... Todo mundo. Não sei se vocês acreditam nessas coisas, sabe? As pessoas acreditam? Senão para de acreditar, né? Deve acreditar. Mentira. Não segue, não. Não, brincadeiras à parte. A mediunidade, ela vai se manifestar individualmente, né? E com peculiaridades de cada um. Quero saber como é a Mas sua. em mim, eu sou um médico que incorporo. Eu sou um médico que incorporo semiconsciente. Então, quando o espírito incorpora, parcialmente eu tô aqui. Então, eu sou um espectador da experiência mediúnica. Então, enquanto meu guia tá aqui trabalhando, eu estou percebendo o que tá acontecendo. Tô ouvindo algumas coisas, tô vendo... Incorpora o teu Exu. Qualquer entidade. Qualquer dentro daquele contexto que você trabalha ali da Umbanda. Exatamente isso. Porque aí também é bem segmentado. A gente sai andando incorporando qualquer coisa. Né? Você vai e incorpora. E aí, além disso, eu tenho uma audiência muito apurada, eu tenho uma sensibilidade, intuição muito desenvolvida também. Então eu consigo ter uma sintonia, uma conexão, sei entrar em frequência espiritual. Então se eu fechar os meus olhos agora aqui, por uns segundos eu consigo achar essa frequência, esse sinal de rádio espiritual, com a minha espiritualidade. Quando você fecha o olho, você direciona a sua atenção pra algo Não, maior? Você só eu direciono pro meu silêncio. Tá. Eu tenho que encontrar esse meu silêncio, porque aí também é uma questão de, acho que, mecânica de cada um. Tá. Mas eu encontro o meu silêncio. Aí esse meu silêncio, eu às vezes uso uma música pra me guiar nesse estado, mais baixar a minha frequência mental. E aí eu consigo, a partir desse lugar de silêncio, de eco, as interações começam. E aí eu começo a ver coisas, começam ideias a se projetar, ou começo a ouvir alguma coisa que seja pertinente, mas é nesse momento que eu chego nesse lugar. Então eu posso fazer isso em qualquer situação e qualquer um pode fazer. Às vezes a gente precisa de uma palavra de Deus, da espiritualidade, dos nossos guias, no momento de decisão. A gente pode, aprendendo isso, né? Se conectar aqui, fechar os nossos olhos e falar, cara, deixa eu pensar, o que meu preto velho falaria pra mim agora, diante dessa situação? Eu faço isso às vezes. Então, é porque é exatamente pra isso que também serve essa relação com a espiritualidade. Como eu posso incorporar em mim essas habilidades. A habilidade do Pai Joaquim, você conhece o preto velho também? Você conhece, não conhece? Essa atmosfera. A habilidade do Pai Joaquim de ser paciente diante de uma situação caótica. A habilidade do Pai Joaquim de ouvir, mesmo que tenha muito pra dizer. Talvez tem horas que você não tem que dizer nada, você tem que ouvir. Acho que a paciência para deixar o tempo das coisas acontecerem no tempo delas e não no nosso. Então, essas são habilidades que, ao incorporar a entidade, em tese, a gente busca também incorporar essas virtudes.
E aí, para que serve um desenvolvimento mediúnico? A gente promove esse desenvolvimento mediúnico. Eu, ao longo de todos esses anos à frente do Casa de Lei, algumas milhares de pessoas já passaram por mim. Então, eu já vi gente que chegava e dizia assim, eu não sinto nada, nem acredito, e saiu de lá incorporando a terra, sabe? Porque é o processo de autodescoberta, né? E no desenvolvimento mediúnico eu ensino exatamente isso. As pessoas a encontrarem como você funciona e como você acha o seu sinal com a espiritualidade, porque não é tudo igual. Cada indivíduo funciona de um jeito. E tem um mais ansioso, tem outro menos confiante, tem um que é mais egocêntrico. Então, cada pessoa, você vai direcionar para um caminho diferente de autodescoberta nesse aspecto. E aí, eu vivo esse laboratório. Então, eu sou a pessoa, primeiro, que exercito tudo isso em mim. Então, eu busco entender como a mediunidade funciona. Estudo muito, né, cara? Tudo isso. Eu sou um buscador, irmão. Meu irmão, buscador. Eu tô com várias perguntas pra fazer. Você me deixa doido, você abre várias abas, eu fico doido. Eu sou aqui. Assim, eu sou... Tá vendo isso aqui? Não vou usar nada agora, não. Deixa aí, vamos conversar aqui. Eu tava esperando você falar desse meu mapa, não acredito. Daqui a pouco. Não, nos bastidores, brincadeira. Vou falar fora. Vou falar fora de tudo. Eu quero falar uma coisa com você. Vamos continuar aqui. Primeiro, só pra finalizar esse desenvolvimento mediúnico. Quem aqui tá vendo essa entrevista e tá querendo e tá sentindo que tem que... Tá se sentindo chamado pra desenvolver a mediunidade, etc. Aí pode te procurar. Você tem também cursos disso? Como é que funciona? Eu tenho grupos de desenvolvimento mediúnico presenciais. Tá. Então, que isso acontece no Templo Escola Casa de Lei. E a pessoa pode me procurar no Instagram, no site do Casa de Lei mesmo, casadelei.org.br, ou buscar nas redes sociais, busca essa informação, como falar com a nossa secretaria lá do Templo, e você vai conseguir, se tiver vaga, conseguir entrar. Né? A gente tem grupos fechados e quando abre vaga, a gente abre 5 vagas a mais, 10 vagas a mais. São grupos ali de 100 e poucas pessoas que a gente mantém ao longo do ano, né? Cada grupo. São 2 grupos especificamente. E fora isso, tem toda uma dinâmica de aprendizado também na internet, Thiago. Então tem a comunidade Alain Barbieri, que é um projeto extraordinário na minha vida, porque é um lugar que eu me sinto à vontade para falar. É claro que o nosso berço é Umbanda, no sentido prático, mas o nosso olhar é muito amplo. Então a comunidade eu me sinto à vontade para não só falar de Umbanda se eu quiser. A comunidade é o quê? A comunidade é um site. É um site. A gente tem um site que é um lugar que as pessoas assinam um plano. Entendi. E tem acesso a uma pancada de conteúdos, aulas ao vivo, encontros e tudo mais. É um Barbieri Flix. É tipo isso. E a ideia ali é trazer também essa busca pelo autoconhecimento mediúnico também, porque a mediunidade vai se manifestar fora, às vezes, de um momento que você está preparado para isso. Porque, assim, a grande parte das pessoas vão descobrir que são médiums indo num centro. A pessoa vai num centro, nunca foi antes. A pessoa vai num centro tomar um passe com o caboclo. Passe é, né, receber uma energia positiva, um benzimento. Aí a pessoa sai dali... Não, a pessoa vai não sabendo o que vai encontrar e, do nada, ela começa a tremer. Ela não sabe o que está acontecendo, mas ali já mostrou que houve um gatilho da mediunidade. Então, ninguém que não tem um perfil mediúnico, alguma sensibilidade para receber isso ressoar em você, ninguém que não tem mediunidade não acontece. Então, quando a pessoa às vezes chega num centro, às vezes a pessoa descobre que ela é médium, do nada. E aí vem a pergunta, o que eu faço com isso? É buscar um lugar que possa te dar esse suporte, porque a mediunidade não é sobre você entrar em um centro e trabalhar. Então não desenvolvo a mediunidade de pessoas que eu quero que entram no meu terreiro e que passam a atender as pessoas. Não, porque pode ser que não faça sentido para você fazer isso. Mas desenvolver a mediunidade é conhecer a minha habilidade mediúnica, é conhecer as minhas ferramentas. O desenvolvimento mediúnico, ainda que o formato prático do nosso terreiro seja muito de Umbanda, mas a minha proposta é que isso que você aprende ali, você faz em qualquer lugar. Né? Então isso que eu disse sobre eu fechar os meus olhos e me conectar à minha espiritualidade no momento de meditação, seja em qualquer situação, eu posso fazer isso porque eu aprendi isso dentro de um terreiro. Então eu ensino isso para as pessoas. Falar, aqui a gente aprende como ouvi-los, como senti-los, como entender como funciona em nós a mediunidade. Porque o canal e os meios são muito diversos. São muito diversos. Em cada um vai funcionar de um jeito diferente, em uma intensidade diferente. Por isso que não existe para todo mundo uma receita. Né? Antigamente, é muito comum isso no desenvolvimento. É meio que receita de bolo. Bota lá a pessoa no meio, fecha o olho, firma a cabeça. Fala isso, né? Uhum. Firma a cabeça e às vezes as pessoas não sabem nem o que é firmar a cabeça. Endurece o pescoço, acha que firmar a cabeça é endurecer o pescoço e não sabe o que fazer. Né? E eu gosto da parte mais elucidada, assim, de trazer clareza, de dizer, olha, firmar a cabeça é o que eu faço na internet. Eu torno prático o que é óbvio. Mas, ó, firmar a cabeça é você conseguir centralizar o teu pensamento neste momento agora. Mas eu também digo para as pessoas, não adianta também você ir pro centro, sei lá, no sábado, para desenvolver a mediunidade,
querer acalmar a tua mente, acalmar o teu espírito para você ter uma experiência mediúnica extraordinária, mas você passa 6 dias da semana antes desse trabalho explodindo por qualquer coisa, Sim. né? Consumindo conteúdos que mexem com você negativamente, estando em contextos, situações com pessoas que também mexem com você negativamente. Veja só, a gente se densifica aqui na vida, né? A gente vai se densificando, a gente entra nesse sistema que é o mundo. E aí a gente vai pro terreiro para encontrar espíritos que estão em um outro mundo, em uma outra dimensão, né? Energética. Então eu digo que o desenvolvimento mediúnico é um processo de autoconhecimento, porque para que eu consiga chegar no centro e tenha a experiência, eu preciso exercitar tudo isso antes de ir pro centro. Ou seja, a minha paciência, o bom senso, o respeito, a ética, a moral. Eu preciso ir me lapidando enquanto ser humano, mas não entrar num contexto cristão, né? O perfeitão cristão, assim. Não é isso, né? É você encontrar o que faz sentido. Como você se considera alguém honesto, justo no mundo que você vive. Você é alguém, sabe, que transborda coisas boas. É esse o olhar que a gente convida a pessoa a ter. E aí, a partir disso, a mediunidade só acontece, porque você não tem controle sobre isso. Não tenho como apertar um botãozinho e falar, ó, a partir de agora, Thiago, você é médium vidente. Não. O que está em você vai se desenvolver quando praticado. O que não está em você não vai se desenvolver. É como eu aprendi. Não, isso é maravilhoso, meu amigo. Eu sempre falo que todos somos seres espirituais vivendo experiência terrena. E quanto mais a gente vai sutilizando a nossa energia, se conectando com as egrégoras várias. Daqui a pouco eu vou falar umas coisas minhas pra gente bater um papo. Mas agora, falando com você, eu me lembrei por que eu tava com o meu celular no bolso e não queria tirar. É porque eu tava hoje vindo pra cá, aí eu peguei um vídeo seu, fiquei olhando, eu falei, ai, eu tenho que perguntar isso. Aí fiz uma lista e não trouxe a lista pra cá, mas ela vai vir. Daqui a pouco alguém chega aí e me traz meu celular que eu vou lembrar. Mas é o seguinte, eu quero falar uma coisa pra você primeiro. Quando a gente chegar no final do programa, todo mundo que tá aqui sempre acaba com ou uma meditação, ou uma visualização, ou a pessoa que traz os seus caboclos, traz etc. Mentira, não traz não, mas eu tô falando porque você não já falo isso, eu jogo verde, vai que eu colho maduro. Então, assim, sempre acaba de uma forma espiritual, de uma forma energética. Só plantei a sementinha pra daqui a pouco eu falar, então, tá perto de acabar, se quiser fazer alguma coisa aí, espiritual pra nós. Pra porque isso não tava no roteiro. Quer dizer, não tava no roteiro porque não temos um roteiro. Não temos um roteiro. Mas no roteiro da vida, quando você encarnou, você sabe que você assinou lá no contrato. No dia que eu estiver ali no Entre Astros, com o Thiago Cordeiro. Com certeza, eu com o Alan Barbieri. Ô, meu querido amigo, me diz uma coisa. E aquelas pessoas que necessariamente... Vou dar um exemplo meu. Eu sou artista, eu sou astrólogo, eu escrevo, eu faço um monte de coisa. Eu trabalho ao mesmo tempo com a energia dos anjos, das egrégoras, arcangélicas, mestres ascensionados. Sim. Gosto demais de trabalhar com a energia de Oxóssi, Exu... Pego muita parte do Oriente, ou seja, eu faço uma miscelânea energética, seja no altar, seja naquilo que eu acredito, nas minhas meditações. Lá no YouTube eu tenho, toda semana a meditação de uma egrégora. Hoje era de anjo, semana passada era preto velho, e vai indo, eu faço uma miscelânea. Como é que funciona nesse caso pra você, assim... quando não tá uma pessoa tão inserida, ou na Umbanda, ou no Candomblé, ou não sei o quê, ou não sei o quê. Como é essa pegada, assim, mais mistureba, assim, pra você? Como é que você vê isso? Eu vejo como incrível. Eu acho que essa é a autodescoberta. Tá tudo certo pra mim se isso funciona pra você. Porque não adianta você seguir também, às vezes, um caminho lá, arcaico, formato arcaico, e aquilo não trazer sentido nenhum pra tua vida, não te proporcionar uma mudança, uma melhora, um crescimento em algum aspecto enquanto ser. Então, eu não acho que as pessoas precisam ter rótulos em nada. Eu creio que as pessoas precisam se descobrir. E, às vezes, um meio para se descobrir é a gente, talvez, encontrar alguns rótulos. Então, a Umbanda pode ser um meio de descoberta da pessoa que vai passar por esse caminho e não necessariamente vai permanecer. Assim como você vai ter histórias de muitos umbandistas que foram da igreja evangélica, né? Ou de outras denominações religiosas, segmentos. E tá tudo certo. Cada etapa da nossa vida pede algo. E a nossa alma vai se identificar com isso. O barato é quando a gente encontra sentido em tudo. Porque eu escutei uma vez de uma pessoa que dizia assim... A pessoa disse assim... Na cabeça, né? Porque você diz assim, essa mistureba toda. Mas só é considerado uma mistureba quando a gente antes separa. Isso tudo já existe como unidade, né? O Deus, o divino, o universo, a natureza é a unidade que se fragmenta em várias faces, nas suas divindades, tradições.
Então eu entendo que eu não entendo como mistura, porque eu não entendo como separação. Eu acho que é parte tudo da mesma coisa, sabe? E aí o que faz sentido pra você? É isso. É o ser humano que você é que vale mais do que exatamente o rótulo que você carrega religioso, doutrinário, né? Enfim, é o que eu penso e é como a Umbanda me ensina a ser. Por isso que eu digo, eu sou umbandista, enquanto religião é o meu caminho, mas antes de qualquer coisa, a Umbanda também é uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida e que me convida a olhar pra vida com os olhos do preto velho, com os olhos do caboclo, com os olhos da criança, com os olhos daquele que foi violentado, escravizado, humilhado, com os olhos da mulher, como a pombagira se manifesta, trazendo, né, essa representação da mulher que sofreu, da mulher que até hoje busca o seu espaço, do feminino que habita em nós também, o nosso feminino. Então eu digo que a Umbanda é uma filosofia de vida porque ela te ensina a olhar para a vida de uma maneira mais inteligente, mais amorosa. Mas não é todo mundo que tem essa perspectiva macro, né? Às vezes a gente tá tão apegado no chapéu do meu preto velho. Eu resumo toda a minha espiritualidade no chapéu que o preto velho usa. Resumo toda a espiritualidade na capa que o Exu usa, como se tudo aquilo fosse ele. E não, vai muito além de tudo isso. Vai muito além do que a gente vê no terreiro. É o que eu procuro ensinar. Amigo, você acha que, por exemplo, em outra vida, você já foi mentor do seu mentor que estava encarnado? Ou você acha que não, que é um... eu acho que é muito difícil, viu? Eu acho que é muito difícil. Sabe por quê? Porque eu sou fala. muito aluno dele, assim. Eu acho ele muito bom. Né? Então eu acho ele muito mestre e tal. Então eu não conseguiria imaginar, me colocar nesse lugar de... Será que um dia eu estive numa posição contrária? Mas eu acredito nos reencontros. Então é um fato de que esses espíritos que me acompanham, que lhe acompanham, que acompanham quem está assistindo, os benfeitores espirituais que nos acompanham são familiares de outras épocas, de outros tempos, né? A gente traz vínculos espirituais que se perduram por encarnações, por eras. Ora a gente vai estar encarnado, ora eles não, e aí vai acontecer esse fenômeno de guias espirituais, mentores, mestres. Ora vai estar todo mundo encarnado e vão ser os amigos, família, né? Convivência, parcerias que acontecem na encarnação. Então no final das contas tudo é reencontro, né? E aí o mentor espiritual que eu enxergo dessa forma, eu enxergo como isso. Eu acho que eu tive uma chance maravilhosa de reencontrar essa galera toda aí. E neste lugar, ajudar as pessoas a encontrarem também o seu pessoal. As suas famílias espirituais. É como eu sinto. Por isso que eu chamo Casa de Lei de lar. É o meu lar espiritual. Porque eu encontro minha família, sim, sim. Né? A minha base, as minhas virtudes, as virtudes que eu preciso desenvolver, as lições que eu preciso levar pra minha vida ali. Eu enxergo como isso, sabe? É maravilhoso. É que eu sou apaixonado, Thiago. Isso é maravilhoso. Sou apaixonado pela Umbanda nesse sentido. Mas eu sei que cada um sente de um jeito, cada um vê de um jeito. Isso é maravilhoso, né? É isso que eu acho mágico da espiritualidade. Eu acho. E me diz uma coisa, a gente tava falando, deixei pra falar depois. Do Exu, vamos lá, dos seus guias, assim, você trabalha com Exu, Preto Velho, né? Na Umbanda a gente tem a manifestação de várias linhas diferentes. Né? Então linhas é o que a gente chama de caboclo, preto velho, herê, ou seja, agrupamento de espíritos que trazem aquele mesmo arquétipo. Tá. E aí então eu tenho na minha companhia lá um Exu, uma pombagira, aí existe alguns outros, caboclo, que é um espírito de um índio, né, de uma época muito remota, muito antiga, mais da época... A gente fala dos nativos, né? Então a linha dos caboclos traz a forte expressão dos nativos, né? Enfim, aí um baiano, né? Na Umbanda a gente trabalha com a energia da Bahia, sabe? A energia dos baianos, porque na verdade não é o baiano em si pelo baiano. Deixa eu falar só uma coisa, licença. Quando eu cheguei em São Paulo, né? Eu sou baiano, né? Cheguei em São Paulo, eu não conhecia nada. Aí tinha lá uma casa de Umbanda, falando assim, oxe, gira dos baianos. Eu falei, então é pra mim. Aí eu já fiz só porque era baiano. Será que tem alguém que eu conheço? Será que tem alguém que eu conheço? Não, falei, semana que vem vai ser dos mineiros. Na outra semana vai ser só dos capixabas. Mas você sabe porque a Umbanda é muito regional. Sim. Né? A Umbanda, ela abraça as expressões regionais, culturais, religiosas de cada local. Então a linha dos baianos que se abrangem cangaceiro, boiadeiro, os caipiras, os mineiros, os gaúchos, se mistura tudo, né? Então linha dos baianos traz uma relação de espíritos que viveram a religiosidade brasileira lá no começo, na época do descobrimento ou invasão. São os primeiros que foram formatando nesse solo a religiosidade afro-brasileira. Então a gente vai encontrar nos baianos, principalmente nos cangaceiros, essa forte expressão de espíritos que foram sacerdotes ou adeptos a essa religiosidade afro, que hoje se manifesta no terreiro de Umbanda como um ato de resgate e resistência. Porque a Umbanda é um ato de resistência. A Umbanda fala de povos
que representa uma luta, né? Cada povo que se manifesta na Umbanda, o indígena... Que sofre preconceito, né? Todos, Total. de alguma forma, sofreram algum tipo de agressão. Então a Umbanda dá espaço para aquele que, de alguma forma, foi diminuído. E é brasileira, né? Umbanda, né? Genuinamente Niterói, brasileira. né? Genuinamente brasileira. A Umbanda, enquanto prática dessa que nós conhecemos, mas enquanto ancestralidade e espiritualidade, claro, ela se mistura entre o que vem da África, ela se mistura com o que antes acontecia aqui com os indígenas, ela se mistura com o que foi trazido na Europa, com a magia. Na Umbanda se mistura o catolicismo, se mistura tudo ao mesmo tempo. Essa é a mágica da Umbanda. Não dá pra você dizer que a Umbanda é só isso, ou é só afro, ou é só ameríndio, ou é só X ou Y. A Umbanda é tudo isso ao mesmo tempo. E aí, cada terreiro vai ter a sua peculiaridade. Então você vai ver que tem um terreiro mais espírita, vai ter um terreiro mais africanista, vai ter um terreiro mais esotérico, vai ter um outro terreiro mais universalista. Então os olhares para a Umbanda permitem que sejam diversos, inclusive. E depende muito do pai de santo, no caso, Completamente. Ele é o Tá. principal responsável por dar formato. Porque ele canaliza também a experiência dele, Qual né? o formato da tua, assim, do... Cara, eu digo que a gente tem uma forte influência da Umbanda que a gente chama de Umbanda tradicional. Tá. É uma Umbanda mais de pé no chão, de convivência com a entidade. Mas, ao mesmo tempo, eu manifesto também a minha relação com o espiritismo, eu manifesto a minha relação com o cristianismo. Eu tenho uma relação com o cristianismo, né? Eu tenho uma relação com o esoterismo, eu gosto das coisas da natureza. Então, assim, o que o Casa de Lei expressa? Tudo isso. Tudo isso. É a liberdade de você sentir Deus da forma que faz sentido pra você. Ali dentro a gente dá um formato, mas o Casa de Lei representa exatamente isso. Então a nossa Umbanda, ela é a soma de uma série de outras coisas e elementos. E no final das contas, toda a Umbanda vai levar para o mesmo lugar. Né? Tá levando as pessoas para um lugar de acolhimento, de cuidado, de conforto, Bem, de proteção. luz. Qualquer coisa que aconteça dentro de um terreiro de Umbanda e que de repente prejudicou a vida de alguém, ou que ameaça a vida de alguém, ou que causa algum desconforto legítimo, não é Umbanda. A Umbanda só faz o bem. Sim. Então não há uma face da Umbanda desconhecida, oculta, né? Não existe isso. Então qualquer coisa que aconteça que faça mal a alguém, se você acha que isso é Umbanda, não é Umbanda. É qualquer coisa menos Umbanda. Estão me pedindo pra perguntar muito em relação a Exu, Aham. em relação a como é o seu trabalho, em relação a gira de esquerda, né? Sim, Também sim. fala assim lá, né? Aham. Quais são os que você trabalha exatamente? É porque, como eu vejo nessa mistureba, então muitas coisas que eu já frequentei candomblé, já fui pra vários lugares, assim, vários cantos, etc. Então, assim, como são os Exus que trabalham lá contigo? São os mesmos, a mesma nomenclatura lá do candomblé ou não? É uma pegada mais clássica, tradicional da Umbanda? Como é que funciona? A gente trabalha num formato bem clássico da Umbanda, Tá, né? Mas também com uma certa disciplina. tá. Então a nossa casa, por ser uma casa de influência, uma casa que forma opinião, então a gente forma médiuns, a gente forma sacerdotes. Então é uma casa que a gente tem um pouco mais de dedo Entendi. para transmitir e para expor a espiritualidade. Então a gente tem cuidado com as coisas. Então eu gosto de deixar claro ali dentro, por exemplo, que a natureza de Exu, para nós, é a natureza da potência, da vitalidade, da prosperidade, da abundância, e não do caos, da destruição, da inveja, da maldade, da crueldade. Então essa personificação maligna que Exu ganhou ao longo da história, isso desde a época da diáspora africana. Sim. Quando veio o Orixá Exu. E a gente nem tá falando do Orixá, a gente tá falando da entidade. Aquele espírito que incorpora e fala, sou Tranca-Rua, sou Marabô, Sete Encruzilhadas, Maria Padilha. Então desde aquela época, desde o ancestral africano mesmo, ali a gente já tem uma distorção do nome Exu, do termo Exu. Porque Exu já chega aqui pra nós como uma figura diabólica. Então tudo que vem de Exu e as ramificações de culto, de crenças envolvendo o nome Exu, claro, ganhou também um pouco dessa roupagem demoníaca. Então, se a própria divindade já veio satanizada, né? Naturalmente que aí você vai ver tudo que vem de Exu ser negativo, ser ruim. E é o que exatamente acontece, assim. Aconteceu, né? E a gente trabalha hoje com o processo de desconstrução. Desconstrução daquilo que ou daquilo que dá uma reputação a Exu que ele não merece. Exu é potência na nossa vida. Eu não posso admitir, não posso normalizar quando as pessoas falam Exu destrói a vida das pessoas, Pombagira destrói os casamentos. Não posso, porque não é. É simples, não é. Qualquer espírito que você muitas vezes não tá lá vendo ou tem propriedade de saber quem que é,
ele pode se passar por um espírito que vai falar, eu sou o Exu Tranca-Ruas, e é lá é um obsessor, é um espírito qualquer. Então, a minha relação com o Exu é uma relação de amigo, de amizade, de lealdade, de pai. Né? Então, o nosso olhar no Casa de Lei para a linha de esquerda é um olhar de mentores, de mestres, de fato. Então, a gente olha para Exu como aquele que percorreu o caminho que a gente está percorrendo, porque Exu é a maior expressão do homem e da mulher na Terra. É o ser humano que viveu aqui, caiu nas ambições, nos vícios, nos erros, na maior parte das vezes, pagou seu preço e ascensionou. E aí é o que a gente aprende na nossa casa, né, com o Exu das Matas. Aquele que percorreu pelo caminho tem muito mais a ensinar do que aquele que não percorreu. Então Exu vem pra ser esse professor, te falar, cara, não vai por esse lado, porque te falar uma coisa, não compensa. Eu já caí, exatamente no seu erro. Então por isso que os terreiros de Umbanda lotam, né, em Gira de Exu e Pombagira. Gente, abriu o que é... Mesmo, né? Lota, vai o dobro. Vai o dobro de gente, normalmente. Qualquer terreiro. Né? As pessoas às vezes nem sabem, do nada aparece gente do nada no terreiro. Né? Porque as pessoas se identificam, porque Exu fala de igual para igual. Né? Exu fala de igual para igual, ele entende, ele não te julga. Ele fala na lata também, ele fala, olha, você tá sendo bem preguiçoso, sabe? Exu vai falar a realidade para você. Sabe que você não tá conseguindo aquilo que você quer? Porque você é preguiçoso. Ou sabe que você não tá conseguindo porque você é acomodada. Exu traz a realidade, mas não como um ato de julgamento, mas de consciência. Porque sem a consciência não há decisão de mudança, né? Então Exu traz com muita clareza sobre nós. Eu amo Exu no seu aspecto divino, assim, porque Exu provoca o nosso melhor e o nosso pior. Exu nos convida o tempo todo a olhar pra gente. É a força que, se você quer crescer dentro da Umbanda, a gente recorre muito a Exu. Porque Exu vai te lapidar. Exu vai te convidar a olhar para suas sombras. Ele vai te convidar a isso. Dentro da sua casa lá, são vários tipos de Exu, não sei se pode dizer assim. São vários nomes? São vários nomes. São vários. Então, assim, todos aqueles conhecidos... Isso, cada médium vai trazer na sua companhia espíritos... Marabô, Tiriri. Marabô, Tiriri, Sete Encruzilhadas... Bará. Bará também. É que Bará tem o Exu Bará, mas existe o termo Bará que se dá também ao Exu lá no sul. Né, que é uma outra terminologia dentro do batuque, de uma religiosidade mais gaúcha. E o nome Bará em si tem relação com o quê? O de Exu Bará? Também tem relação com a ancestralidade africana. Enfim, a maior parte do que a gente vive dentro da Umbanda tem uma forte influência africana. Os nomes, os termos, nomes das entidades muitas vezes. É que tem tanta coisa por trás. Por exemplo, quando a gente fala de um Zé Pilintra. Tá. Zé Pilintra não é um Exu, mas é muito popular no Brasil. Mas Zé Pilintra tem uma história no Brasil, né? Tem uma história, de fato, viveu numa região do país. Tem uma história de migração, quando os nordestinos vieram para a cidade grande, na época da indústria têxtil, do crescimento da indústria e tal. Então, a gente vai ver que a Umbanda é quase um fenômeno regional, cultural, em que, conforme a sociedade vai se movimentando, é como se dentro da Umbanda as linhas de trabalho fossem trazendo uns pedaços dessa história. Então, veja só, eu sei que você me perguntou sobre Exu, né? Fala, eu tô adorando, fala tudo. Não, mas que é muita coisa. Não, pode mas falar, olha só, mas concluindo, a gente... Depois a gente vai conversar fora daqui também. Quando a gente fala das linhas de Umbanda, as linhas de Umbanda trazem uma expressão sobre um fenômeno da sociedade. Né? Quando a pombagira se manifesta no terreiro, porque ali, naquele momento, está acontecendo um fenômeno na sociedade. Curiosamente, dentro dos terreiros de Umbanda, no mesmo momento que está acontecendo um fenômeno feminista, mais uma das tantas lutas da mulher em meia sociedade, especialmente década de 50, 60, a gente vai ver que pombagira começa a se manifestar nos terreiros também. Então, entendeu? Então a Umbanda é quase um reflexo do cenário brasileiro, cultural, e tudo que vai acontecendo em fenômenos. Que demais, né? É demais graças isso. A Deus. É demais. Que bom que existe, graças a Deus. E aí Exu, a nossa relação com Exu é uma relação de mestre, porque a gente entende que Exu é esse cara, que ele errou, Exu errou. Exu é alguém que de alguma forma escolheu coisas erradas na vida, caiu por isso, pagou o preço, e vem dizer pra gente, olha, não vai por esse caminho que não é bom. Aí eu falo pra você, às vezes as pessoas falam, pô, mas Exu faz o mal? Então depende do que é mal, o que é bom, o que é ruim, porque é relativo também, certo, errado, bom, ruim, sobre que perspectiva. Agora, destruir a vida de alguém é algo ruim. Algo que você julgue errado no seu caráter, que você não gostaria que fizessem com você, Exu não faria. Sim. Entende? É mais ou menos essa a métrica que a gente vai ter pra dizer, olha, isso é Exu, isso não é. O Exu tá lá falando uma coisa que você não poderia fazer na vida porque você sabe que não é certa. Ele tá incentivando que você, sei lá, mate o seu chefe, que você traia a tua esposa. Não é condizente com o princípio da própria religião, que vem com o objetivo de te salvar e não te destruir. Não pode ser normal, você vai para um terreiro de Umbanda, a entidade bebe 8 garrafas de pinga
E aí você tem ali, às vezes, na sua família, um pai, um avô, um tio, lutando com o alcoolismo. A vida foi destruída por causa dele. Aí você chega no terreiro de Umbanda, tem um espírito bebendo que nem um cachaceiro. E aí você acha que a gente considera isso bonito? Não, não é. Então isso não é Umbanda, tá? Esse é o cenário popular que existe em que as pessoas rotulam como Umbanda. Mas a Umbanda, primeiro, ela é um exemplo, né? É o exemplo de vida. Como que a gente precisa ser? É mais ou menos isso. Eu gosto de dizer que a Umbanda é a Bíblia aberta, assim, a Bíblia na prática, né? As pessoas falam, Umbanda não tem uma Bíblia? Porque a Bíblia é meio que a condução do cristão, né? Assim, ele segue essas premissas. É a partir do que a Bíblia diz, a gente tem que ser na vida. Na Umbanda, a gente vai pelo comportamento, pelo exemplo dado. Então a gente se baseia no exemplo do Preto Velho. Cara, o Preto Velho é tão caridoso, amoroso, gentil, paciente. Às vezes você vai lá, incorpora o Preto Velho e você volta pra tua casa, chuta o teu cachorro, bate na tua esposa, sei lá, xinga. É isso. Então, se eu não incorporar este branco que eu visto pra ir pro terreiro na minha alma, tanto faz botar branco no corpo, entendeu? Então eu acho que essa é a base, é o pilar central da nossa narrativa. Eu queria ficar conversando aqui umas 2 horas, 3 horas, a gente vai ter outros momentos assim, a gente já tá chegando no finalzinho do programa, aquela coisa toda, mas antes só mais uma pergunta antes de eu ir pro aquele final. Você disse que no livro psicografado você está fazendo, às vezes você sente a presença de manhã e tal. Acontece a mesma coisa com os outros guias, por exemplo, Exu, por exemplo, você sente a presença também igual, sente da mesma forma? Então essa é uma característica da minha mediunidade. Então eu sei que a minha entidade chegou porque eu sinto coisas específicas dela. Fisicamente. Fisicamente. Então eu sei que ela tá aqui. Tipo um arrepio aqui. Tipo um arrepio aqui, uma sensação específica. Tremelique, um formigamento em uma região específica do corpo. Porque às vezes eu sinto isso quando eu tô no terreiro e essa entidade vai incorporar. Então é como se cada entidade às vezes deixasse em nós impressões dela. E a gente vai meio que mapeando isso, né? Ah, nossa, eu acho que meu Preto Velho tá aqui. Por quê? Porque o cheiro do cachimbo, talvez. Pra mim, já é uma referência, é uma linguagem que nós criamos, né? Ele sabe que quando eu sinto cheiro de cachimbo, eu sei que ele tá por perto. É um símbolo. Meu e dele, é um sinal. Ninguém vai sentir esse cheiro de cachimbo, talvez, entende? O Exu, eu vou sentir uma outra coisa. Então vai de cada entidade. Aí vem a busca pelo autoconhecimento. Desenvolver a mediunidade é se autoconhecer. Porque a mediunidade é uma ferramenta que tá em você. Como trabalhar algo que tá em você se você nem sabe o que é você, quem é você? Eu brinco muito, Thiago, que eu falo assim... As pessoas no terreiro ficam muito na ânsia, assim, ai gente, eu não sei se o que eu ouço e as coisas que passam na minha cabeça é meu ou é do guia. Sabe, isso acontece muito, né? Não sei se as coisas que passam na minha cabeça, que vem na minha intuição é meu ou do guia. Fala, olha, a maneira de você saber se aquilo que vem é seu ou não é entender primeiro o que é seu. Então, a gente não para nos ouvir, a gente não para nos sentir, a gente não para nos observar. A gente é cruel com a gente, né? A gente se julga, a gente se critica, a gente se coloca num lugar muito sofrido muitas vezes, né? Principalmente pessoas que carregam uma vida mais dolorosa, aprenderam a se colocar nesse lugar porque colocaram ela lá. Então ela tem essa dificuldade. Primeiro eu me ouço, pra então diferenciar qual é a voz que não é minha. Porque como eu vou saber das tantas vozes que falam na minha cabeça, como eu vou saber qual não é minha, se eu não sei qual é a minha? Entendeu? Então o caminho é sobre autodescoberta, é sobre autoconhecimento. É isso que nos leva a uma perfeita sintonia com a espiritualidade, creio eu. É o que eu penso, que são pessoas que se ouvem, quem mais se ouve é mais capaz de ouvir a espiritualidade. Porque tem mais sabedoria sobre o que não é meu. Entende? Senso de presença. E é uma coisa que eu sinto que as pessoas precisam aprender a desenvolver. Senso de presença. Eu tô aqui às vezes e tô pensando numa coisa que eu não tenho nem controle agora, mas eu tô lá pensando no boleto que eu tenho que pagar, no problema que eu tô com o meu serviço. E eu perco a presença do agora, que é maravilhoso estar aqui com você. Então isso quantas vezes não acontece... Quantas vezes não acontece isso na vida da pessoa, ela deixa de viver aquele momento porque ela tá preocupada com coisas que nem estão acontecendo, que ela tá achando que tá acontecendo, que vai acontecer, entende? Às vezes é isso. Então a Umbanda também traz um senso de presença maravilhoso, assim. O Preto Velho não tá pensando, gente, já deu hora, já, quero ir embora. O Preto Velho chega no terreiro, ele fica. Se você deixar, ele fica. Bota um cafezinho? Ele fica. Cafezinho, bolo, ele ainda divide o bolo com todo mundo, ele fica ali. Se deixar, eles ficam. Essa é a realidade da Umbanda enquanto comunidade. A gente convive com esses espíritos que ensinam pra gente sem precisar dizer nada também, né? Traz um cafezinho, um bolo pra cá, coloca aqui que a gente vai ficar hoje até... Pô, pode deixar, a gente fica, tá maravilhoso. Ô, meu amigo querido, eu quero te agradecer, a gente já tá chegando àquela finalização. Obrigado. A gente vai ter ainda um pós depois, mas deixa eu te falar. Eu disse que no final a gente sempre acaba de uma forma mais espiritual, de alguma coisa que você sente, que você queira passar pra quem tá vendo a gente... Como é você hoje, eu não vou me meter. O horário é seu, a câmera é sua, o que você vai fazer
pergunta pros seus guias, eles vão saber te responder. Te vira, tô aqui, ó. Eu vou convidar as pessoas para um exercício, tá? Perfeito. E não necessariamente você precisa fazer isso agora, mas você faça isso quando você se sentir num ambiente seguro, num ambiente confortável para você. A gente na Umbanda utiliza de elementos, né? Então vou te indicar que se você tiver condições, uma vela palito branca. Uma vela, aquela comum que você até acha no mercado. Separa uma dessa vela, põe num pires, né? Gruda de certinho num pires seguro, acende essa vela na sua casa, um lugar que seja seguro para você. Seu quarto, sua sala, um lugar que você vai conseguir ficar também em paz perto dessa vela. Entra num momento de sintonia e conexão com você, fechar os seus olhos. Porque é uma coisa muito pessoal. Mas coloca uma música que seja confortável para você, uma música espiritual, religiosa. Entra nesse lugar de ouvir a música e prestar atenção no seu agora, no seu corpo, na sua presença ali. E peça para a tua espiritualidade trazer as respostas que você precisa. Esse momento de sintonia, ele é gigantesco. E aí as pessoas têm o que as pessoas descobrem quando se faz isso é que a espiritualidade fala com a gente não só por meios que são óbvios, como eu tô aqui esperando o meu guia falar comigo neste momento de meditação, concentração, principalmente naqueles momentos de decisão, né? Se concentra, entra nesse lugar com uma música, acende essa vela, porque a vela é uma forma de ancorar a energia. Quando eu pego um objeto material que traz um elemento natural, despertar, que é o fogo nessa ocasião, eu ancoro ele, eu coloco ali, é o que a gente chama de firmar. Então eu estou ativando a minha intenção de chamar aquela entidade. Eu materializo mais para mim, eu entro e mais em sintonia ainda mais com aquela proposta. Faço isso e peço as respostas que eu necessito na minha vida, mas tem que ser assertivo. Eu estou passando por tal situação, eu preciso dessa resposta. Faça essa pergunta antes de dormir. Dorme e você vai acordar sentindo, de fato, eu tenho certeza, Thiago, você acorda sentindo o caminho. Porque a resposta nem sempre vem com a frase. A pessoa fala, vai pela esquerda, vai pela direita. Nem sempre a espiritualidade fala com simbolismo. Então você fala, nossa, eu não tive uma resposta do meu guia, eu fiz a minha oferenda, eu fiz a minha firmeza, eu fiz as minhas orações, fiz minha novena, fiz tudo. Mas eu não senti a resposta. A pessoa não percebeu que quando ela estava lendo, sei lá, um livro, calhou de aquela página, aquele texto falar com a alma dela. Ela tá rolando as séries da Netflix, aí surge lá um tema de algum filme que ela tá assistindo, e dentro do filme tem um aprendizado que tá falando da dor dela de novo, e o caminho, aí a pessoa tá andando no ônibus, tem uma pessoa conversando com outra que fala algo que serve pra você, e se você perceber, Deus, a espiritualidade, o divino, os guias, falam com a gente o tempo inteiro, por meio do simbolismo, por meio de outras pessoas. Aquela coisa que às vezes o evangélico tem, sabe? Deus tem uma coisa pra te dizer. É isso, às vezes Deus usa a espiritualidade, a entidade, usa de outras pessoas pra dizer pra você que pra te dar a resposta. E às vezes a resposta também vem por sentimento. A gente não tem certeza, mas a gente sente a certeza. Fala, cara, eu tenho todas as minhas dúvidas, inseguranças e medos. É como eu com 23 anos de idade. Eu não tinha certeza de nada, porque eu não tinha nenhuma previsão. Não tinha dinheiro nem pra abrir um terreiro, não tinha nenhuma condição. E aí, mas eu senti a certeza. Eu senti que eu tinha que fazer aquilo porque era o que minha alma precisava. E é isso que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então é exatamente isso. Chame a tua espiritualidade da sua maneira, na sua intimidade, como alguém que põe o joelho no chão, né, e faz a sua oração pra Deus. E se você quiser nomear esse Deus da forma que você quiser, ou chamar as tuas entidades, se você conhece, naquele momento peça a resposta que você precisa, o acolhimento que você está buscando. Enfim, eu tenho certeza que vem. Porque nunca não veio na minha vida. Então eu tenho certeza que se você fizer, como você faz com muitas outras coisas na sua vida, dedicado, vai dar certo e você vai sentir a resposta, o caminho é isso. Ai, é um exercício, axé. Axé, que coisa maravilhosa. Façam, mas agora eu lembrei que eu esqueci de falar ali dos livros, gente. Posso pegar? Claro. Eu olhei ali e falei, esqueci completamente. Querido Alan, o que são você escreveu milhares de livros, me conta, o que é isso que você tem aí? Então, olha, eu trouxe de presente pra você, inclusive, Obrigado. tá? Então, cada livro que eu escrevi, ele traz a proposta do entendimento de alguma coisa dentro da religião. Então, esse livro, por exemplo, Pombagira. Pombagira fala dos fundamentos da linha de Pombagira, dos espíritos Pombagira que nos acompanham, enfim, esse livro é um dos meus preferidos, inclusive. E aí traz firmezas, receitas, oferendas, mas também fala da expressão feminina ao longo da sociedade, do sagrado feminino, como isso se manifesta através de Pombagira na Umbanda, né? Aí ele trouxe também pra você o Como Vencer uma Demanda Espiritual. Esse livro aqui também é maravilhoso, porque fala sobre como a gente atrai energias negativas no dia a dia e muitas vezes a gente não sabe lidar.
Então sabe aquilo que as pessoas falam? Eu sou um médium esponja, eu absorvo a energia de todo mundo. Tá, como você lida com isso? Porque não posso normalizar ficar absorvendo a energia ruim de todo mundo e achar que isso é assim sou eu. Sim. Demanda espiritual fala sobre tudo que envolve obsessão, demanda, feitiço, trabalho e como se defender, se proteger de tudo isso. Né? Traz algo prático, sempre um olhar prático. Esse livro foi quase quase uma poesia, um bando chamado Transforma Vidas, porque esse livro fala também dos motivos que a Umbanda tem pra te chamar. Talvez você fale assim, nossa, eu sinto um chamado na Umbanda, eu sinto uma conexão com tudo isso, mas eu não sei por quê. Talvez o livro justifique. O livro te dá uma noção assim, será que é isso que a Umbanda quer me ensinar? Porque aí traz as principais lições que a Umbanda ensina na vida de uma pessoa. E esse daqui, que também é um dos preferidos, que é a Umbanda para crianças. É muito maravilhoso esse livro. Gente. É maravilhoso esse livro. Todo linda. Ilustrado, tem uma narrativa mais lúdica, sabe? Deus. Enfim, eu recebo várias vezes foto de criança lendo, sabe? As crianças assim, tal, eles adoram. As crianças adoram o Casilei assim, o Casilei adora as crianças. Obrigado. Enfim, então um presente pra você. Obrigado. Filhos, quando vier, você já tem aí o primeiro material pra apresentar aí, muito legal. Obrigado. E quem quiser comprar, como é que faz? Olha, nas livrarias encontra-se com facilidade, na Amazon, mas pelo site é certo, editoramariô.com.br, Mariô, M-A-R-I-O-W, mariô.com.br. Mariô é o nome de uma flor, de uma planta, né, do dendezeiro, que se usa para Ogum, nos fundamentos de Ogum, por exemplo, se usa em alguns fundamentos de Exu também. Enfim, então por isso o nome Mariô também tem a ver com essa atmosfera, porque a editora também tem parceria, tem relação com Casa de Lei. Muito obrigado. Eu vou ler com certeza muito, vou me deliciar, vou mergulhar. Eu amo, muito obrigado. Me diz uma coisa, Alan. Lembrando, pessoal, para te procurar lá no Instagram. Tem o link lá de todos os seus trabalhos, da comunidade. Exato. O YouTube. Exatamente. E isso, eu acho que se buscar Alan Barbieri no Google, você vai achar uma série de coisas fáceis sobre site, sobre canais de troca, de atendimento, de aprendizado, de estudo. Mas eu tenho um site, o alanbarbieri.com.br, que é a minha comunidade, lá você encontra tudo. Amigo, eu só quero te agradecer. Irmão, muito obrigado. Eu que agradeço, todos nós agradecemos, dizer que foi sensacional aqui, tá nessa troca com você. Eu tô aqui com formigamento aqui, e eu também tô derretendo, eu estou derretendo, você sabe. Não, tá um negócio maravilhoso, assim, a gente vai conversar após aqui, mas eu quero só te agradecer. Muito obrigado. Agradecer e muito obrigado. Conta com a gente aqui. Conta com todos nós que estamos aqui no que puder auxiliar nessa sua jornada linda. A gente vai conversar sobre o mapa astral depois pós aqui, porque tem coisas que eu não vou falar aqui na câmera não, depois você vai entender. Mas desejo tudo de maravilhoso nessa jornada de luz e conta comigo também. Obrigado. Tá, conta comigo. Obrigado. Fica com Deus. Você também. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê em breve. Tchau, tchau!